versículos 5 a 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Tende vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a quem se deveria aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Aqui fala da posição que Jesus tinha e da posição que Jesus assumiu. Ele começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um sentimento de... É o versículo 5. É um sentimento que ele se esvazia e se entrega por nós. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Nós sabemos disso pelas Escrituras. Havia na Trindade uma glória como existe hoje, onde os anjos, toda a corte celeste, reverenciam e glorificam a Deus. Isso é diuturnamente. Capítulo 4 de Apocalipse diz que eles glorificam, e os animais, que são os querubins, eles se prostram diante de Deus quando ouve a voz do que está sentado no trono. Essa é a glória que Jesus tinha antes da sua humilhação. No capítulo 17 de João, que ele faz a oração sacerdotal, ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, agora glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Então Jesus vivia rodeado de glória e vivia no centro da glória. Mas ele abre mão de tudo isso para vir a este mundo, para passar pelo que passou por nossa causa. Muitas vezes a gente não imagina o que é isso. É a mesma coisa se você fosse um rei, estivesse no palácio top, todos os serviçais te servindo, e você tivesse tudo o que você quisesse, você estava à sua disposição. A Bíblia diz que ele sai desta posição, ele desce. A descida de Jesus foi tão grande que a Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 2 que ele não encontra lugar para nascer. Ele chega e vai nascer numa estalagem, num curral. Hein? Você tem que saber o versículo. Hoje não vou citar versículo para vocês, não, que sou muito folgado. Capítulo 2, né? É o nascimento de Jesus. Capítulo 1 é Zacarias, depois a Maria, o canto dela e o nascimento dele. Capítulo logo no início. E ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou e deitou na manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. Veja, Jesus do trono celeste, ele desce
ao lugar mais baixo. Não foi só posição, foi também o status dele. Ele espiritual, com corpo espiritual, um Deus espiritual que não havia, ele submete a isso. Romanos capítulo 8, versículo 13, a parte B, diz que ele assume a carne nossa, na nossa fraqueza, sujeito a todo tipo de pecado. Mas, como o nascimento dele virginal, ele foi um nascimento sem pecado. Mas ele tinha todas as possibilidades de pecar, porque a carne dele foi fraca como a nossa, não foi como a de Adão. Pelo menos é o meu pensamento. Adão foi a criação perfeita. A judia que nós temos aqui quando Deus criou Adão, falou tov, tov. E a judia sabe o que é isso. Hein? Quando Deus cria Adão, ele fala assim, tov, tov, bom, bom. Tá? Não é muito bom como está na coisa, é bom, bom. Mas quando leia Romanos aí, capítulo 8 e 3, a parte B. Enviando seu filho em semelhança de carne do pecado. Carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha o trocadilho. Carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na sua carne. Então, ele não tinha pecado, mas a carne dele era fraca como a nossa. Leia Hebreus 2 e 14, que fala que em tudo ele foi semelhante. É isso que, como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha. É isso? É. Que tinha o império. Agora 4 e 15. Ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. 4 e 15. É 4. Eu não tenho um sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Capítulo 53 de Isaías, versículo 10, diz que a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele veio com esta finalidade, de padecer pelos nossos pecados. E a maneira como Deus traz juízo sobre os nossos pecados em Jesus é uma maneira muito terrível. A gente não mede a extensão do sofrimento de Jesus. Ele foi angustiado. Lucas, quando fala do Getsemane, se não me engano, capítulo 22 de Lucas, ele fala que ele angustiou-se ao ponto de suar sangue, hermatidrose. Então ele teve esse confronto. Por causa de quê? Por nossa causa. Era a única maneira de nós sermos aceitos diante de Deus. E ele fala da humilhação de Jesus. Subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Jesus tinha as duas naturezas, 100% divina e 100% humana. Uma nascida do Espírito, outra nascida de Maria. A que ele veio como divino, ele não usou, porque quando Jesus é batizado,
nas águas por João, capítulo 3, versículo 21 de Lucas, diz que ele, saindo das águas, ele ora. E orando, os céus se abrem. Abrindo os céus, o Espírito desce em forma de pomba sobre ele. E o brado vem dos céus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E dali, no capítulo 3, ele começa o capítulo 4, e Jesus, levado pelo Espírito, sobe ao monte para ser tentado. E por 40 dias ele fica sendo tentado. Quando ele desce do monte, a Bíblia diz, e ele, se não me engano, versículo 14, 4:14, e ele, cheio do Espírito, entra na sinagoga de Nazaré. E lá ele toma o livro, e no versículo 18 ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Se vocês quiserem provar isso, Atos 10:38, tá? Quando Pedro discursava na casa de Cornélio, ele fala de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Logo, Jesus, ele passa por aqui, fazendo operações de milagres como homem, debaixo da unção do Espírito Santo. Pedro diz lá no capítulo 2, versículo 21, para isto mesmo foste chamado, porque Jesus é o exemplo, o modelo, para que nós sigamos os seus passos. Jesus não passou por aqui como um divino, como um Deus fazendo as obras. Pedro diz que ele se constitui para nós um exemplo. Logo, Jesus venceu, você tem que vencer também. Teria que vencer também. E aí que está o grande problema. Qual é, veja, a trajetória de Jesus, com todas essas limitações que nós temos, ele teve. Ele passa por aqui igual nós caminhamos. Se ele veio na carne do pecado, ele tinha as mesmas inclinações que nós temos. Hein? Você está cochichando aí? O que você acha se ele errasse? Você acha que ele errasse? O que aconteceu? Não cumpria. O projeto de salvação seria falho. E nós estaríamos irremediavelmente perdidos. A única proposta que Deus tinha para a nossa salvação era Jesus. Se ele falhasse, nós falharíamos também. A Bíblia diz que ele desce. Qual é o grande problema do homem hoje? A exaltação. Nós, muitas vezes, nos realizamos quando somos reconhecidos, quando nós nos exaltamos, quando nós queremos que as pessoas falem alguma coisa daquilo que realizamos. Esse é um problema, irmãos. Para você ter vitória como Jesus teve vitória, desce. A gente vê o seguinte, a trajetória de Jesus foi uma trajetória de vitória. Ele desce, ele cumpre o projeto de Deus sem falhar em nada. Quando ele ora, Pai,
a obra que me deste a fazer, eu fiz. Ele realiza o que Deus propôs ele fazer. E aí a gente vê por que nós capengamos tanto, irmãos. De uma hora para outra, a pessoa está caminhando, daqui a pouco não está mais. Está fervoroso, daqui a pouco está lá gelado. Uma das coisas que eu tenho visto, que eu estou lendo no meu Novo Testamento, é que Jesus orava, ele orava muito. Ele se retirava para o monte para orar, ele deixava os discípulos orar sozinhos. Ele orava. E se você não orar como cristão, você não caminha. Ele estava em constante ligação. Nós, aí a oração seria outro estudo. Nós sabemos do resultado da oração, mas ninguém ora como devia orar. O fato é esse. Tá? Olha, nós estamos no campo de batalha, e o inimigo está armado até os dentes contra nós, e nós não percebemos. Esse é o grande problema. O nosso alvo é chegar à glória. O nosso alvo para cumprir, para realizar, cumprir, leia Hebreus 2:10. O propósito de tudo que Jesus passou é levar muitos filhos à glória. Então, você sabe, o sofrimento que Jesus teve foi para levar muitas pessoas. E eu fico olhando, irmãos. Por quê? Convinha que ele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Levar muitos filhos à glória. O sofrimento de Jesus é essa proposição, ele apresentar ao Pai: Pai, aí, esses são os que tu me deste. Levar os filhos à glória. E Jesus dá o exemplo. Ele passou por aqui como um homem humilde, dependente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Deus ungiu com poder e com autoridade, porque o Espírito Santo era com ele. Irmãos, se nós não vivermos no Espírito, nós não teremos vitória. E viver no Espírito só através da oração. É o requisito, não tem outro. E a Bíblia diz que ele se humilha, ele se torna servo de todos. Nós não queremos servir os nossos irmãos. Nós queremos status, irmãos. Capítulo 13 de João, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele diz: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Ele reconhecia a posição, e eu sou. Mas o que eu estou fazendo agora, vocês não sabem, mas vão saber depois. Nós hoje, irmãos, nós estudamos há 2 semanas atrás as mutualidades. Nós não queremos saber do irmão se ele está passando bem ou mal, se ele está fraco ou se ele está forte. Nós não temos mais esse tipo de sensibilidade. Isso é dado pelo Espírito de Deus. Quando nós andamos debaixo da direção do Espírito, você tem uma percepção espiritual. Eu pensei até que a Ilma fosse abordar esse assunto naquele texto que ela leu, lá no capítulo 1, verso 8 de Colossenses. Pleno conhecimento da vontade de Deus e entendimento espiritual. Esse entendimento espiritual faz a diferença na vida do crente. Vai lá para 1 Coríntios capítulo 2, quando fala da sabedoria humana e a sabedoria dos céus.
fala do homem natural e do homem espiritual. Ele fala que o homem natural não entende nada, mesmo sendo sábio, mas o homem espiritual, ele discerne tudo e não é discernido por ninguém. Por quê? Porque ele tem uma percepção diferente. Nós temos uma pessoa que está conosco e quer nos ajudar, é o Espírito Santo. E Jesus foi vitorioso porque ele dependia do Espírito Santo. Quando ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele fala, hoje se cumpriu esta profecia. Mas constantemente. O 2:7 fala assim: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, essa sabedoria só é revelada, olha o 13, ele mostra o seguinte, que é revelada pelo Espírito, ensinada pelo Espírito. Se você quer ir além daquilo que você conhece, entra na dimensão do Espírito, que o Espírito vai te levar à profundidade. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, dimensão do Espírito, Jesus viveu assim, e Ele mostra para nós que você pode viver também nesta dimensão. Por isso Ele é o nosso exemplo. Exemplo para caminhada. Vou fazer uma perguntinha, ninguém precisa responder. Essa perguntinha que eu faço muito nela no discipulado. O discipulado a gente trabalha refletir Jesus. Quando nós refletimos Jesus, na nosso viver, ele vai causar uma transformação em toda a nossa vida. A Bíblia começa, Jesus explicando os 11:29 de Mateus, que ele, aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. Quando você tem aprende de Jesus, olhando para ele, para refletir a mansidão e a humildade, isso reflete também na sua vida do lar. Se o crente levasse a sério o viver parecendo com Jesus, acabava as encrencas dentro de casa. Um fala e o outro. Quando você está respondendo e brigando, você está sabendo, você não está parecendo com Jesus. E aí você precisa parar para rever. Jesus não foi questionador. Jesus, ele falava a verdade com autoridade, mas ele tinha a moderação. Quando nós começamos fustigando daqui para lá, você está longe de parecer com Jesus. Quem gosta disso, irmãos, é Satanás. Muitas vezes nós somos mais usados por Satanás do que por Deus, é ou não é? Efésios 4, 26 e 27, Paulo diz assim: não ireis, não é isso? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E lá no 27, nem deis lugar ao diabo, porque a hora que você está irado, a sua boca se torna instrumento dele, Satanás. É a hora que você fala e depois se arrepende. E depois que você lançou fora, acabou. Mal. Você não consegue trazer de volta. O estrago fica feito. Então, essa proposição de um modelo que nós temos em Jesus, você vê, ele desce para mostrar para você que é possível nós termos uma vida de santidade e de mudança completa na nossa vida, que nós possamos crescer, desenvolver uma vida cristã, que o mundo possa olhar para nós e ver a diferença. A Bíblia diz que ele se torna,
não julgou com usurpação, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando semelhante de homens, e reconhecido como figura humana, humilhou-se. E ele submeteu toda a penalidade que Deus tinha contra o pecado. Foi moído, Pedro diz lá no capítulo 2, versículos 22, que ele foi ultrajado, que ele foi vilipendiado, mas ele não abriu a sua boca. Como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, como diz Isaías 53. Nós não suportamos, irmão, nós falamos demais. O grande problema nosso é boca. O grande estrago nosso é a boca. Nós já falamos algumas vezes aqui sobre a boca, mas a gente está vendo o seguinte: o grande estrago nosso é a boca. E hoje, para complicar mais, tem as redes sociais, né? As pessoas deixam rastro nas redes sociais. E aí os irmãozinhos falam: pastor, viu isso aqui? Rapaz, cada coisa de crente. Isso quando fala, você não tem como provar, mas quando deixa rastro, você fala: meu irmão, está aqui, ó. Você fez. Esquece. Ele esquece de apagar o rastro dele. Ele fala e solta, o outro lá grava. Tá? Então é muito complicado. Tem gente se enrolando com isso, sabe? De vez em quando solta aí num grupo desse. Aí vem um pastor: você soube de tal coisa assim, assim? Eu falei: já estou sabendo. Porque o negócio anda, rapaz. Anda longe. E a gente precisa ter cuidado, irmãos, com o que nós falamos, com o que a gente publica. Tem gente que se expõe, que muito se expõe e está querendo vender alguma coisa. Aprenda com Jesus. Jesus não era assim. Quando Jesus estava muito visível, no capítulo 6 de João, diz que após ele multiplicar os pães, falaram: esse é o cara. Todo mundo encheu a barriga, falou: esse é o cara, vamos ungir esse cara rei. Jesus sai de fininho e desaparece na multidão. Ele falou: não vim aqui para ser rei de reino nenhum, eu vim aqui para introduzir um reino espiritual. E a gente começa a se complicar com essas coisas, irmãos. Eu vou ter que sair de grupo. Tanta carinha bonita que eles colocam o dia inteiro. Não dá uma mensagem, não dá coisa, carinha bonita, dão outra mão. Meu Deus do céu. Tem tempo para esses negócios, não? Hein? Traga uma palavra. A Bíblia diz que você tem que ser fonte de vida. Você tem que gerar vida. Se envolva com a palavra, encha-se com a palavra para gerar vida nas pessoas. Tem muita gente morrendo espiritualmente dentro da igreja e muitas vezes ao seu lado. O que nós temos que ver, irmãos, no modelo de Jesus? Que você pode viver uma vida autêntica diante de Deus, com base na humildade. E cheio da presença de Deus, com domínio do Espírito Santo. É tempo da igreja ser dominada pelo Espírito. Jesus caminhou porque o Espírito era com ele. Ele andou fazendo bem porque o Espírito era com ele. Ele andou curando os oprimidos porque o Espírito era com ele. E aonde ele entrava, ninguém questionava, porque ele tinha testemunho, porque o Espírito era com ele. Nós não queremos saber nada. O Espírito foi dado à igreja como auxiliador, aquele que nos assiste, aquele que nos ajuda. Nós não queremos saber nada.
Quando se pergunta da palavra de Deus, as pessoas estão cruas, porque o Espírito é o ensinador. Capítulo 2, versículo 27, 1 João, diz que quando a unção vos ensina, vocês não precisam que ninguém vos ensina mais nada. Vá para os pés do Senhor, que o Espírito Santo tem o prazer de estar te ensinando. Tanto crente velho na igreja, sem saber a palavra de Deus, sem saber princípios de Deus, porque não vive debaixo da dimensão do Espírito. Distorce a palavra para benefício. Uma pessoa era irredutível no princípio do divórcio, aí precisou, agora ele é favorável. A Bíblia muda, mas por que as pessoas mudam? Porque não tem firmeza naquilo que sabe da palavra de Deus, não tem orientação do Espírito. A revelação vem do Espírito, e quando o Espírito implanta a verdade no coração, ninguém mais jamais tira, porque é dado por ele. Tem coisa que você aprende de Deus ou através do Espírito que você não acha em livro nenhum, porque a revelação é pessoal. Mas nós temos que ir a Ele. É por isso que o versículo que eu disse, 1:9 de Colossenses, é entendimento espiritual. Isso é percepção que Deus está querendo dar a cada um de nós. Qual é a sua vida, a proposta sua para viver o Evangelho na atual conjuntura em que nós vivemos? Nós estamos em uma decadência, irmãos, moral e espiritual. Se você tiver uma percepção do Espírito, você estará vendo, nós estamos inchados. Nós temos muitas igrejas, mas se espremer, resta pouco. Nós estamos com o mesmo padrão de vida que o mundo tem, e nós somos chamados para ter uma vida diferente. É isso que tem que envolver o crente. Eu fui chamado para ser luz, não fui chamado para ter uma luz opaca, fui chamado para a luz brilhar, como está em Filipenses 2:15, leiam aí. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. No meio de uma geração corrompida e perversa, parece até que é um momento nosso, né? Você tem que brilhar. Você tem que brilhar como astro. Paulo ensina como astro. E você precisa, irmãos, para fazer isso, buscar o Espírito de Deus sobre a sua vida. O 16 fala: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Jesus teve um desenvolvimento natural. No capítulo 2 de Lucas, quando ele vai a Jerusalém, com 12 anos, se não me engano, versículo 40, a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e conhecimento. Sabedoria e graça. Sabedoria e graça, não é isso? Então, porque ele estava em desenvolvimento, com 12 anos, ele discutia com os mestres a respeito da palavra de Deus. Qual é a nossa avaliação sobre o nosso crescimento? Crescimento, irmãos, é espiritual.
nós temos que ter uma proposta pessoal de desenvolvimento. Todos nós, quando queremos atingir na vida secular qualquer lugar, você tem uma proposta. E você reúne um material para você chegar lá, estudar, se informar. E na vida espiritual? Nós estamos muito voltados para o nosso dia a dia. A isso aqui não me acrescenta nada, acrescenta sim. Talvez é muito mais útil do que a vida secular. Só que o alvo nosso da conquista e da nossa vida, nós queremos estudar, mas esquecemos disso aqui. O crente deveria aliar. Eu não vejo que o crente deveria afastar. Eu sempre no meu trabalho, eu saí na frente, mas eu nunca nunca abandonei a palavra. Tá? Nunca abandonei a palavra. E nem bons livros. Porque não tem sentido, irmãos. Isso aqui é o que me leva, vai me garantir a eternidade. O outro é passageiro. Eu já saí do mercado. Hoje eu não quero nem saber. Não tenho mais necessidade. Graças a Deus. Tá? Mas quando eu estava lá, eu tinha que me especializar e sair na frente. Mas isso aqui é prioridade. É prioridade do reino. Qual é o seu preparo para este reino? Qual é o seu projeto de crescimento espiritual? O que você tem feito? É levantar, não pega na Bíblia, não ora, frequenta de vez em quando o culto, só isso? Da intimidade. Você está entendendo? É muito pouco. As coisas de Deus são mistérios, são secretos. E eu preciso vasculhar isto para tirar profundidade. A Bíblia diz, leiam aí, no capítulo 2, verso 3 de Colossenses. Você tem que aprender a fazer projeto, irmãos. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Quem? Aonde está esse tesouro escondido? Aonde? Leia o versículo 2, o finalzinho do versículo 2. É em Cristo. Então você precisa cavar. Para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros. Então você tem que cavar. Capítulo 26 de Gênesis, a Bíblia diz que Isaac, para achar águas vivas, ele teve que cavar. Ele começa desentulhando os postos de Abraão. E os filisteus vinham e entulhavam. E ele vai cavar um novo. E a Bíblia diz, ele acha água viva. Se você não cavar, meu irmão, não vai achar. Beber água roda toda a vida. Tá? Se nele estão escondidos todo o tesouro, você tem que pesquisar. Não vem de graça. Depende de uma ação sua. Você precisa dormir menos e trabalhar mais para o Senhor. Buscar mais, estudar mais. Se você quiser algo, e outra coisa, eu vou dar um testemunho meu pessoal. Se você colocar isso na sua vida, se você entrar numa empresa, Jesus vai abrir a porta para você. Como Ele fez para mim. As pessoas ficavam lá, os meus colegas, falavam assim, quem é o seu QI? QI lá na linguagem é quem indica, né? Eu falei, eu não tenho QI não, meu QI lá de cima. Tá?
Porque toda promoção que tinha eu recebia. Quem é o seu QI? Quem que já está indicando para você levar? É porque quando você tem compromisso com Deus, Deus... Está entendendo? Mas você tem que mergulhar, irmãos. Deixar esse negócio. Vá, pega a Bíblia, abra várias versões, começa a aprofundar. Você vai descobrir tesouros. Isaías fala, tesouros escondidos que nós temos na palavra de Deus e que Deus revela àqueles que têm interesse. Por que que você fala de parábolas para esse povo aí? Para que eles ouçam e não entendam, vejam e não compreendam, mas a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Se você dedicar, faça um projeto, cresça. Jesus teve um desenvolvimento como você, crescia na graça e no conhecimento, na sabedoria, crescia em estatura. Então faça um projeto e busque o Senhor para ver se Deus não vai te honrar. Mas hoje nós estamos muito acomodados. Fala assim, quando você reúne os crentes mais antigos, não é, Eliseu? Deus usava, Deus interpretava, Jesus fazia as coisas. Por que não faz hoje? Porque nós não buscamos. Nós não oramos. Oramos muito pouco. Oramos quando temos dificuldade. Eu vou fazer a próxima coisa para a sala da escola, tá? Sobre oração. Nós só vamos pedir a Deus quando estamos em aflição, em aperto. E Deus não gosta disso. Você tem que buscar o Senhor, porque Ele continua sendo Deus. E Ele tem saudade de você. Teve uma pessoa daqui, tá? Ele começou com a necessidade de buscar o Senhor de madrugada. Ele falou que ficou impactado. Aí um dia atendeu mais ou menos, ele deixou. E Deus usa uma pessoa e fala: olha, eu estou com saudade daquelas madrugadas que você orava. Deus falou assim com ele: eu estou com saudade. Aí ele voltou. Você está entendendo? Muitas vezes nós esquecemos, mas Deus falou: eu estou com saudade. Deus quer te ouvir. Quando você deixa de buscar o Senhor, Deus tem saudade. Oséias 2:14. A Bíblia diz que eu os atrairei ao deserto para falar-lhes ao coração. Muitas vezes, quando você esquece de Deus, deixa Deus com saudade, Ele te leva lá. E aí você começa a espernear e gritar: por que isso aconteceu? Porque você esqueceu de Deus. Ele leva para o deserto para falar ao coração. A gente precisa, irmãos, desenvolver uma caminhada consistente com o Senhor. O quê? E sobre ele visitarei os dias de Baal, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com seus pendentes das suas gargantilhas e andou atrás dos seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Agora eu pergunto, é um retrato ou não é nosso? De mim se esqueceu. Tudo é mais importante do que de Deus. É ou não é? Faça uma festa na quinta-feira, a igreja, e convide a igreja. Ela vai em peso, mas não veio ouvir a palavra de Deus, tá? São coisas que nós estamos olhando constantemente. Eu estou falando isso, irmão, porque o culto de ensino era o primeiro culto que existia nos velhos tempos da Assembleia de Deus. Era o culto mais concorrido. Não achava lugar para sentar. E hoje não tem. A igreja é igreja festiva.
Deus muitas vezes leva para o deserto para tocar o coração. Então faça um projeto para o seu desenvolvimento. Pedro, 2 Pedro 3,18 fala: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Nós precisamos de crescimento espiritual. Jesus cresceu, Jesus desenvolveu, e a caminhada de Jesus não foi nada fácil. Capítulo 5 de Hebreus, versículos 7 a 9, diz que ele, apesar de sendo filho, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Então ele deixa um exemplo para nós. Nós vamos sofrer, nós vamos passar por um momento de dificuldade. 1 Pedro 4:1 diz o seguinte: se Cristo sendo filho sofreu, armai-vos vós também com este pensamento. Então, a caminhada cristã que requer de cada um de nós negar e tomar a cruz. Como nós não sabemos fazer isto voluntariamente, nós queremos conforto. Chegamos na casa, televisão, clique, clique, o ar-condicionado, a Bíblia empoeira, oração nem se fala. Nós estamos vivendo regaladamente. Nós temos que nos esforçar para conquistar o reino. Se Jesus, ele desce da glória, passa por essa trajetória de vida de sofrimento para deixar um exemplo para nós, nós vamos passar pelo mesmo. Pedro diz: para que vocês sigam os seus passos, aonde Jesus tirou o pé, você coloque o seu. O versículo 5 fala o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento. Nós sentimos a dor do irmão como Jesus sentiu. Nós sentimos o que Jesus sente, que ele deixou a glória por nós. Nós sentimos pelos pecadores. Quando foi que você convidou um amigo seu para vir à igreja para ouvir o evangelho? Porque você estava com compaixão por ele, para ele ser salvo. Quando? Nós perdemos esse hábito. Jesus saía, quando você olha no capítulo 4 de Marcos, Jesus atravessa o mar, enfrenta uma tempestade por causa de um homem possesso, o endemoniado de Gadareno. Não tinha mais ninguém. Ele vai lá, liberta o homem e o comissiona para ser um missionário e volta. Só isso que ele fez. E muitas vezes nós não trazemos uma pessoa à igreja. Não convidamos ninguém para estar aqui para ouvir o evangelho, para ouvir as boas novas do evangelho. Jesus corta o caminho para ir para Cafarnaum, que era a cidade dele. Ele vai para o Samaria, um caminho diferente, para ter um encontro com uma mulher. E essa mulher, ao mesmo tempo, se torna uma missionária, e ela vai e traz a cidade. De Jerusalém a Cafarnaum tem aproximadamente 160 quilômetros. Quando ele corta por Samaria, fica em torno de 200. Por causa de uma mulher. E você muitas vezes com um vizinho ao lado, que precisa ouvir Jesus, você não traz ele à igreja. Você não precisa nem falar, irmão, só convidar para vir à igreja. Porque falar tem muita gente que já acha demais. Então se encarregue de trazer a igreja. Antigamente fazia isso, hoje ninguém traz. Tá? O que você está fazendo para Jesus? Meu pai trabalha e eu também trabalho. Deus não é um Deus preguiçoso, Jesus muito menos. E por que nós estamos enfadados com a preguiça? Se Jesus fosse preguiçoso, você não seria salvo. Não estaria salvo. Ele desce
do céu da glória e vem aqui sofrer em nosso lugar. E o que você faz para ele? Irmãos, é tempo da gente arregaçar a manga e mudar a nossa posição. Lembrar do sacrifício de Jesus. Ele deixou tudo de bom que ele tinha para descer, para te atingir e te salvar. E o que nós fazemos? Estamos aqui sentados, muitas vezes sem um desenvolvimento espiritual, muitas vezes inativos, que não ganhamos ninguém para Jesus. A Bíblia fala que aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Aquele que não dá fruto, ele corta porque está inútil. Vamos, irmãos, fazer um propósito para fazer ser diferente, irmãos. Nós precisamos. Quantos visitantes que não crentes vêm à igreja? É muito raro. Isso é feito por nós. É nós que devemos convidar. Entender o sacrifício. Deus desce, como diz, despenca lá do céu para cá, para fazer uma obra. E o que nós fazemos para Ele? Leia Romanos 8:32. Acho que é isso. Aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Deus não poupa o melhor que Ele tem em nosso favor, nos dá Jesus. E Ele está dizendo: olha, o que você quer de melhor, Ele vai te dar, graciosamente. Se Ele teve o melhor, Ele deu para você, tudo que você quiser, Ele vai te dar. Faça uma oração. Moody falava assim: Senhor, dá-me uma alma, senão eu morro. Ele tinha que ganhar todos os dias pelo menos uma alma. Faça um propósito com o Senhor para ganhar uma alma para o Senhor. Irmãos, quando você se esvazia e deixa Deus entrar em você, o Espírito de Deus, você vai se sentir útil para fazer qualquer coisa pelo Senhor. E a maior coisa é a expansão do reino, porque a proposta de Jesus é levar muitos filhos à glória. Jesus está lá, mas o corpo dele, que somos nós, estamos aqui. Então é através de nós que Jesus vai realizar esse grande projeto, que é apresentar a Deus muitas almas. Isso depende de nós. Então, mãos à obra, vamos trabalhar. Amém?